Aleluia. Queridos, hoje eu quero falar sobre a importância que tem o nosso coração. Isso me remete a fazer uma pergunta a cada um de vocês que estão aqui nesse culto hoje. Onde está o seu coração? E essa é uma pergunta muito oportuna para esse tempo que nós estamos vivendo. Um tempo onde eu diria que o ser humano, com sua natureza, eu acho que uma questão natural, tem se tornado diariamente mais egoísta, pensado mais em si mesmo, em si próprio, e querendo todas as atenções voltadas para ele, deixando de priorizar o que é mais importante, as questões de Deus, e priorizando suas necessidades, seus desejos, suas vontades, e só depois, se por acaso sobrar um pouquinho de tempo, que ele começa a olhar para o lado e pensa na possibilidade de se compadecer ou de ajudar alguém, de ajudar o próximo. E muitas das vezes a nossa relação com Deus, ela não é diferente, porque sempre que nós vamos orar, nós focamos apenas em pedir: Senhor, eu quero, eu preciso, tem que ser assim, e queremos que Cristo resolva os nossos problemas, a nossa situação, na hora que nós queremos, do jeito que nós queremos, deixando aflorar, obviamente, esse nosso lado egoísta. E quando eu digo egoísta, de todos, sem exceção, porque isso está na natureza humana. E principalmente quando nós nos dirigimos a Deus, e é por isso que estou trazendo essa mensagem hoje, até de alerta para a minha vida e para a sua vida. E nós queremos que Jesus resolva a nossa situação, seja ela financeira, emocional, sentimental, familiar. E nós estamos sempre com nas nossas orações pedindo e dizendo: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, e pedindo que Ele solucione o nosso problema, no nosso trabalho, na nossa casa, e nos dê as coisas das quais nós não precisamos. E aí, enfim, nós queremos ser servidos por aquele quem nós deveríamos servir. Porém, não é muito assim, não é bem assim que a coisa funciona. Porque o diálogo de Jesus com este homem que estava preocupado apenas com os seus interesses retrata exatamente como deve ser o nosso comportamento hoje, ou como o nosso coração ele deve se comportar diante das questões que a vida nos apresenta. O texto diz que o homem disse a Jesus, o homem no meio da multidão disse: Mestre, procure meu irmão e diga a ele que divida a herança comigo. E aí Jesus respondeu para ele: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? E a Bíblia certamente não diz quem era aquele homem, e o que nós sabemos é que ele queria apenas que seu irmão dividisse a herança com ele, e para conseguir o que ele estava querendo naquele momento, que era parte da sua herança. Doa quem doer, preocupe-se quem se preocupar. Não estou me lixando, não estou ligando o que vão pensar. O que eu quero é parte da minha herança, o que eu quero é aquilo que é meu de direito. E ele coloca essa pergunta diante de Cristo, e a Bíblia não descreve exatamente quem é esse homem, quem ele era, mas ele queria usá-lo para os seus interesses egoístas. Se aproximou de Cristo, de Jesus, sabendo e presenciando tantos milagres que Jesus vinha fazendo, realizando, e ele disse: Poxa vida, eu vou procurar esse Jesus para que ele solucione o meu problema. Mas justamente aflorando, deixando aflorar esse seu lado egoísta, em nenhum momento ele se apresenta a Jesus e diz: Mestre, o Senhor é maravilhoso. Mestre, o Senhor é lindo. Mestre, como eu sou o homem mais feliz dessa terra por estar presenciando tudo isso que eu estou vendo. Mas eu disse: Senhor, procure meu irmão e diga que ele divida comigo a parte da minha herança. Justamente buscando o seu interesse pessoal. E por isso que eu pergunto novamente: onde está o seu coração? Onde está o meu coração? Aleluia.
E aquele homem não havia entendido qual era a verdadeira missão de Jesus. E ele queria usá-lo para os seus interesses egoístas. E quantos de nós, nos dias atuais, nesses dias, pensamos que Cristo, Ele é o famoso gênio da lâmpada mágica. E quando você alisa a lâmpada, vai sair um gênio chamado Jesus dentro da lâmpada e vai dar a você o direito de fazer 3 pedidos, e como se fosse uma verdade, e vai dizer: olha, escolha, você tem direito a 3 pedidos, e faça o seu pedido, eu vou realizar o seu pedido. Só que Cristo, Ele não age com base nos nossos interesses pessoais, Ele age com base naquilo que Ele pensa, e Ele vai dar a você não o que você quer, mas Ele vai dar a você o que você precisa. Aleluia, aleluia. E quantos de nós não estamos vivendo assim? Pensamos que Ele é o tal, que Ele é o Cristo, que Ele vai resolver, que vai atender os nossos pedidos. Mas o propósito de Jesus ter vindo à terra foi muito maior do que simplesmente dar a você uma vitória, uma resposta, um alívio, ou até mesmo um refrigério em tempos de luta. Meu Deus! Existe um texto que eu gostaria que cuidadosamente você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos de número 38 e versículos de número 39, para que você entenda qual é o propósito de Cristo ou de Jesus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 6. Glória a Deus. João capítulo número 6, versículo número 36. Como porém eu vos disse, vós me viste, contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha, mas a vontade daquele que me enviou. Então, ou seja, a verdadeira missão de Jesus não é abrir uma porta, não é refrigerar sua alma, não é trazer um certo alívio sobre o seu corpo, sobre a sua mente, suas emoções, te dar tranquilidade. A verdadeira missão de Jesus, que é muito maior do que esses paliativos, é salvar você. Amém. É naquele grande dia olhar para você chegando às portas, os portais eternos, e dizer a você: vinde bendito do meu Pai, porque eu tenho preparado a você um reino. Maravilha. E Jesus conhecia a intenção do coração daquele jovem quando se aproximou dele, porque em seguida ele faz uma advertência sobre o perigo de querermos as riquezas desse mundo. No Evangelho de Lucas, se você estiver com a sua Bíblia aberta, no capítulo 12, no versículo 15, palavras de Jesus, bem pertinho do texto básico que nós lemos, Lucas 12, versículo 15. Olha o que Jesus disse, olha a advertência de Cristo. E então lhes disse: cuidai-vos e guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui, ou que ele tem. Nessa passagem, Jesus quer dizer que nós não podemos ser gananciosos, ou seja, temos um desejo desenfreado por bens materiais e colocar essas coisas materiais como nosso alvo principal. Deixa eu dizer a você, isso é idolatria. Ele está dizendo assim: olha, cuide de cada dia, viva dia após dia, confie em mim, acredite que eu posso fazer com você, que se hoje você teve um dia ruim, prepare, pode ter certeza, se você permanecer firme na minha presença, amanhã eu vou dar um dia melhor a você. Ele está dizendo: vocês não sabem, vocês não podem, vocês precisam ter cuidado da forma que vocês estão vivendo. E essa não foi uma palavra direcionada apenas àquele homem ou àquele rico insensato, porque Jesus, quando ele diz no versículo 15, ele: cuidai-vos e guardai-vos da ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Pode ser rico
pode ser milionário, pode ser bilionário, pode ser tudo isso, mas a vida de um homem não consiste no que ele construiu aqui na terra. Onde está o seu coração? Meu Deus! Efésios capítulo de número 5, versículo 5, Paulo está dizendo, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança do reino de Cristo, de Deus. Paulo aos Colossenses capítulo 3, versículo de número 5, ele diz assim: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Provavelmente o Paulo aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, ele está dizendo: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Muitas das vezes achamos que só seremos felizes de verdade se tivermos muitos bens, muitas riquezas, porém é necessário sabermos que a minha vida e a sua vida não consiste na abundância de coisas que nós possuímos. A vida vai muito além do material. Então Jesus contou uma parábola para aquele homem e aos que estavam à sua volta. E se você puder acompanhar, a partir do versículo 16, olha o que Jesus está dizendo: a terra tinha um certo homem rico, produziu muito bem, e ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo Deus lhe diz: louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? E assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Onde está o seu coração? Não estou pregando que você não tem que ser rico, não é nada disso, mas isso não pode ser a sua maior prioridade. A sua maior prioridade tem que ser o reino. Trabalhe, estude, faça o que você tiver de fazer, não há nenhum problema nisso, mas contente-se com o que Deus tem dado a você a cada dia. Lembra da oração que Jesus, a oração modelo, ele disse: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele está falando da vontade de Deus, não da vontade dele. Seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Contente-se com o que Deus tem dado a você hoje. Tanta gente tomada de um desespero desenfreado. Tem que estudar. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho 20, 25, 30 anos, 35 anos, 40 anos, 50 anos. Ih, vou morrer. Não construí nada, não guardei nada, não ajuntei nada. As pessoas estão num ritmo desenfreado. E os seus corações estão nessas coisas da terra. E como se fosse a coisa mais importante do mundo. Sabe o que é mais importante na vida de um homem? Não é o que ele poderá conquistar aqui na terra, mas é o que ele poderá, o que ele pode ajuntar no céu. Amém. Maravilha. Jesus está na casa. E eu vejo 3 problemas na vida daquele homem, ou no homem desta parábola. A primeira é que deve estar claro para você. Ele está dizendo: estou com muito dinheiro, não tenho onde armazenar, já sei o que vou fazer. Vou destruir os celeiros existentes, vou construir outros maiores. E aí depois eu vou dizer: alma, coma, beba, descansa, porque tens depósito para muitos. Tem nada. Porque Deus disse para ele assim: hoje a sua alma lhe será exigida. Eita glória! Eu não ia entrar nesse assunto não, mas vou entrar porque eu sei que você sabe que
você é dirigido por homem e por mulheres de Deus aqui nessa igreja. Aleluia. E eu estou longe de ser o maior de todos os exemplos dessa terra. Sou cheio de falha, reconheço, tem muita coisa para melhorar. Aleluia. Mas eu vou citar um nome. Tem um camarada chamado Thales Roberto, que esses dias ele fez um comentário que eu diria que ele cavou a própria sepultura espiritual. Quando ele disse que, abre aspas, Deus, fecha aspas, falou o coração dele que ele está acima da média e que pode juntar todos os cantores, adoradores, ministros, desde todos os tempos, colocar no mesmo palco que ele, que ainda assim tem mais voz do que todos eles juntos. E não disse só isso. E é bom que isso está sendo gravado, isso vai para o YouTube, e eu vou propagar isso, e essa é a minha opinião. E disse mais uma coisa, disse que ele é o cantor mais rico que pode juntar o dinheiro de todos os cantores que não chega perto do que ele já conquistou. Já existem algumas respostas, e eu considerei até algumas perfeitas, dentro do contexto da palavra, do pastor Samuel Mariano, está lá no YouTube, você joga lá, tem resposta para o Thales lá. E os cantores, os ministros, alguns deles decidiram se manifestar. A minha luta não é contra o Thales Roberto, mas é contra um demônio chamado vaidade sobre a vida daquele homem. E eu tenho certeza de que por mais que ele tenha feito outro vídeo, e eu vi esse vídeo, para tentar se retratar, que na minha opinião ele piorou mais as coisas, porque se ele disse que Deus falou no coração dele lá atrás, que ele estava acima da média, acima de todos os cantores, agora ele está se retratando. Então peraí, então Deus é Deus de duas palavras. Você está dizendo que Deus se arrependeu do que ele disse. É uma confusão tremenda. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que você e eu precisamos tomar cuidado até com o CD que nós compramos para ouvir no carro, ouvir em casa e até ouvir no computador, até no celular. Porque às vezes nós achamos que estamos atraindo a bênção de Deus para a nossa vida. E esse rapaz, ele, na verdade, ele nunca me enganou. Mas que bom que a máscara caiu. Porque tinha muita gente, e ainda tem muita gente iludida. Muita gente achando que ele está certo. Muita gente achando que o que ele diz não foi nada demais. E que ele realmente está acima da média. Esse rico disse, vou construir novos celeiros. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. A alma come, bebe e fala, porque tem esse depósito para muito tempo. Tem nada. Jesus disse, hoje a sua alma lhe será tirada. E o que você tem preparado para quem será? O Thales é rico? Pode ser. Canta bem? Eu particularmente como músico acho que não canta. Mas há quem diga que cante. Enfim. Mas o que ele tem preparado? Para que usar essas palavras? Por que ele fez isso? Porque essa é uma natureza que certamente nós temos que ficar longe disso. A natureza do egoísmo, de pensar nos seus interesses, de se colocar acima do próximo. E esse rico aqui que Jesus se refere, em primeiro lugar, esse foi o primeiro problema dele. Ele era egoísta. Deus o abençoou ao permitir que as suas lavouras produzissem abundância, e aí, em vez de colher os frutos e separar uma parte para ajudar os pobres e necessitados, ele preferiu estocar tudo e disse assim: isso é tudo meu, é para o meu único e exclusivo conforto. Segundo erro, o segundo problema que eu vejo na vida desse rico insensato é que ele planejou sua vida somente para essa terra, para essa vida. Sabe o que a Bíblia diz? Que aquele que espera em Deus apenas nessa terra é o mais miserável de todos os homens. Como é que você está vivendo hoje? Ah, pastor, estou vivendo aí, ó. Estou cheio de saúde. Ó, estou por cima. Tá nada. Não, tô jovem. Tá tudo sob meu controle. Tá nada. Eu disse aqui no início do culto, ninguém colocou a mão no coração hoje quando acordou para ver se ele está batendo. Por que está batendo? Por que você está vivo? Você está batendo. Não botei porque eu sei que está batendo. Estou vivo. Agora, por que você está vivo? Pensa aí um pouquinho. Esse homem, ele planejou a sua vida somente para essa terra.
E os bens materiais podem nos iludir e nos dar até, de uma certa forma, ouça isso, uma sensação de segurança. Mas existe um dia, e dia estou dizendo com D maiúsculo, que a Bíblia chama de o dia do Senhor, o dia do juízo. Aleluia! E eles não servirão para nada. Eles, os seus bens, sua riqueza. Provérbios capítulo 11, versículo 4 diz assim: de nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Esse homem planejou a sua vida somente para essa terra. Onde está o seu coração? Aleluia! E o terceiro e último problema é que ele não cumpriu a sua missão. Jesus terminou dizendo: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E ao ser abençoado, Deus ele esperava que aquele homem também abençoasse a sua obra e as pessoas, os necessitados, enfim. Mas do contrário, a sua ganância tomou conta do seu coração, e ele não buscou fazer a vontade de Deus. E Jesus não parou por aí. Jesus continuou dizendo, olha só, capítulo 12, a partir do versículo 22, e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pode nada, irmãos, pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã lançará no fogo ou no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas as coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Busquem antes o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tens e dai esmolas, fazei para vossas bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca cabe, aonde não chega o ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Jesus está falando primeiro sobre a nossa preocupação. A nossa preocupação não serve para absolutamente nada, não serve, e ela não pode sequer nos dar um dia mais de vida, e é uma característica daqueles que não servem a Deus. Quem vive preocupado, ansioso, desesperado, afoito, inquieto, não tem o Espírito de Deus. Deixa eu dizer a você, se você tem o Espírito de Deus, se ele se move na sua vida, o primeiro sintoma é que no dia da adversidade, o Senhor te dará paz. No dia da luta, o Senhor vai te sustentar. Se você tem o Espírito de Deus, a preocupação não vai dominar você, a inquietação não vai dominar você, a ansiedade não vai dominar você. Deixa eu dizer a você essa noite: quem tem o Espírito de Deus não vive preocupado, se consumindo, mas vive sob o domínio do controle daquele que tem o controle de todas as coisas. Se alguém está crendo nisso, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Jesus está falando de prioridade, porque para tirar o nosso foco, Satanás ele vai tentar de todas as formas atrair a sua atenção para as coisas do mundo, e com isso
isso deixamos o reino de Deus em último lugar. Jesus está falando sobre onde o nosso coração deve estar. E Ele está dizendo, o nosso coração está naquilo que mais valorizamos. E se estivermos focados nas coisas que o mundo pode proporcionar, o nosso coração estará fechado para as riquezas espirituais. Porém, se nós voltarmos a nossa atenção para o céu, Deus nos recompensará com a glória eterna. Onde está o seu coração? Como você tem se comportado diante da infinita misericórdia de Deus? Pastor, Deus me deu mais uma chance, hoje vai me dar outra manhã. Oxalá que isso seja verdade. Mas e se você não tiver outra chance? Tem um hino da harpa que eu amo, que diz assim, olha, amanhã pode ser muito tarde. E ele está dizendo, hoje Cristo quer te salvar. É o presente, hoje Ele quer mudar a tua história. Sabe o que a Bíblia fala a respeito do hoje? Ela diz assim, olha, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais, não endureça o seu coração. E Deus está falando. Virá o dia em que nós não teremos mais filmadora, em que os bancos ficarão empoeirados. Pastor, vai estar tudo no céu, acabou tudo. E não vai ter mais quem pregue. E as pessoas, os remanescentes, desviados que ficarão para o dia da tribulação, vão procurar igrejas como essa, cultos como esse, mas não vão encontrar. Eles terão duas escolhas: a primeira, aceitar a marca da besta e ir para o inferno, ou a segunda, viver escondido em cavernas e perder a sua vida da forma mais drástica. Eu vi um estudo uma vez do pastor, para a gente finalizar, que ele está dizendo que na grande tribulação as pessoas vão procurar a morte facilmente, mas não vão encontrar. E quando forem capturadas, os homens maliciosos, os adeptos do diabo, da besta, vai maltratar, vai judiar. Aí você vai pedir a morte. Não, me dá um tiro de fuzil e acaba lá também. Não, vem cá que eu vou arrancar suas unhas em primeiro lugar. Vem cá que eu vou arrancar todos os seus dentes. Vou cortar todos os seus dedos. Vem cá que eu vou cortar sua mão, depois eu vou fazer um curativo. E você vai esperar a morte, ela não vai te encontrar. Se hoje você está ouvindo a voz do Senhor teu Deus, não endureça, porque amanhã pode ser muito tarde. Eu gostaria de fazer uma oração, e eu sei que você é muito grandinho para eu fazer o convite que eu poderia fazer aqui, mas eu não vou fazer. Se no decorrer da oração você sentir o desejo de hoje, não é amanhã não, e nem no final do culto. No final, não procura o final do culto não, é agora, tem que ser agora. Se hoje você está ouvindo a voz do Senhor teu Deus, deixe de lado agora. Aleluia! Essa sua busca desenfreada pelos seus interesses pessoais. Aleluia! No início do culto de hoje diz assim: esvazie-se de você e peça para que a glória de Deus te enche. Eu queria que toda a igreja ficasse de pé. Nós vamos orar. Vamos orar ao Senhor, porque não é pastor, não é pastora que faz a obra, mas é o Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. E quando ele convence o homem do pecado e do juízo, cabe o homem tomar a decisão. Que decisão, pastor? De dar o passo. Deus não vai mandar anjo aí para te trazer levitando até o altar. Você tem que fazer isso sozinho. Meu amigo, talvez tenhas lido, meu Deus, ao ouvires falar de Jesus,
ofereça-se para salvar-te. Jesus deu sua vida na cruz. Eu amei, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte não vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, teu Deus, não endure seu coração. Dê um passo, não é para uma religião, dê um passo para salvar a sua vida, para salvar a sua alma. Porque quando você dá esse passo, se posiciona ante o altar do Senhor, você está dizendo: Satanás não pode mais me dominar. Porque a minha alma agora pertence a Jesus, a minha vida agora pertence a Jesus. Você sabia que às vezes algumas coisas estão fora dos lugares da nossa vida e a gente fica pensando: puxa vida, por que as coisas não entram mesmo? Por que as coisas não se resolvem? Talvez esteja faltando o passo mais importante. Você já estudou, você é formado, formada, você tem um bom emprego, você tem uma boa casa, você pode ter uma boa família, mas você está dizendo: está faltando alguma coisa. Sabe o que está faltando? Jesus. Porque você pode ter tudo isso, mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. E eu vou cantar mais uma vez a outra estrofe dessa canção. E se você hoje quer receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você corajosamente vai sair do seu lugar e vai vir até o altar. E nós vamos abraçar você. Ao final